Olá família, belezinha com vocês? Em mais um daqueles vídeos épicos, sem edição e na tora, nós vamos ver aí atualizações do caso do pastor do Gemidão. Este é mais um daqueles vídeos do manto do rei do Té de Jeová. Põe na tela BBT. Vamos a mais um conteúdo do canal Adoradores na Net, canal de credibilidade que tem trazido aí muito conteúdo interessante. Então, do começo, taca de play. Olá, adoradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo, comentem e se inscrevam em nosso canal. Não esquece de comentar qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa. Ativando as notificações e façam parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus os abençoe. A Bíblia ressalta que Deus é santo e espera que seus filhos também vivam em santidade, assim como ele, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. No livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 10, Deus também adverte: unja o altar do Senhor e juntamente com os seus utensílios para consagrá-los, assim ele também será santíssimo. Logo, subir ao altar de Deus é um ato de profunda reverência, comprometimento e santidade, pois na cosmovisão cristã, o altar é um local sagrado onde nos apresentamos diante do Senhor para adorá-lo e buscar uma verdadeira conexão espiritual com Ele. Gênero e grau. A profanação é algo inadmissível. Portanto, é essencial que façamos isso libertos do pecado e com o coração totalmente livre das impurezas deste mundo. Em contrapartida, subir ao altar quando algo está errado desonra a santidade de Deus, e tal atitude ainda pode acarretar consequências terríveis para quem se atrever a fazê-lo e até mesmo para todo o corpo de Cristo. É óbvio que isso também causa escândalo entre os fiéis e desonra a congregação. Porém, anteriormente, a pastora Sara Shiva já havia abordado sobre o perigo iminente de um fiel estar no altar sem santificação. E na época, ela também deixou um alerta muito importante. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou um crítico a algumas frases da pastora Sara Shiva. Porém, o que ela vai dizer aqui, e dentro desse espectro, eu concordo em número, gênero e grau com o que ela está colocando. Para todos os cristãos que frequentam a casa do Senhor. Sem mais delongas, confira um trecho da advertência da pastora. Então o problema é um ensino enganoso que faz com que as pessoas pensem que para subir no altar basta ser usado. E não é essa a verdade teológica. A verdade é que para subir no altar eu preciso ser santa, preciso ser santo. Por quê? Porque, na verdade, o problema é que o altar é a linha de frente da batalha de guerra espiritual quando o culto começa. O que protege a gente de tomar pancadaria espiritual, retaliação espiritual? Não é a unção, não é ser cheio o azeite de transporte, é ser cheio da santificação. Porque a santidade é quando no vaso não tem sujeira, não tem barata, não tem bicho, não tem contaminação. Quando a gente não tem entendimento, Deus não vai cobrar. Mas se a gente tem, amiga, aí a gente vai ser acusada e o inimigo vai ter direito de tocar na gente. Exatamente. E nós não podemos dar essa legalidade, né? É por esse motivo, gente, que não se pode subir no altar depois de você tocar no mundo. Tem muitos músicos que falam assim: eu sou músico profissional, toco na balada do mundo, um monte de música endemoniada, mas no culto de domingo eu subo no altar, vai morrer. Só corre a chance de morrer, só corre o risco só de morrer. Nem todo caso a pessoa morre. Nem todo caso a pessoa morre. Mas, e olha que todo mundo que me acompanha sabe. Eu critico muito a fala da Sara Shiva em questão de música secular e música gospel. Agora,
Uma coisa eu concordo, não tem como você tocar secular numa balada e no outro dia estar na igreja. Não tem como. Não, não é porque é profissional, não interessa. Ou você canta para Deus ou você canta para o mundo. Nisso daí eu concordo com ela, em número, gênero e grau, sem questionamento. Não vou afirmar que todo mundo vai morrer, não, porque você também é um pouco de, né, cada caso um caso, mas para quem é da palavra, quem é do ministério da palavra, aí a coisa muda totalmente. Pastora, por quê? Porque o altar representa o santíssimo lugar dentro do culto. E quem entrava no santíssimo lugar, se tivesse um pecado, entrava e morria na hora. Se tocasse na Arca da Aliança com a mão suja, morria na hora. E as pessoas estão querendo brincar com o altar, achar que é fazer palco para dar show, gospel. E não é. O altar não é palco para show. Isso eu concordo com ela. Em sumo, após a mensagem de Sara, nós podemos compreender que a pastora está coberta de razão, e isso foi confirmado por meio de um acontecimento polêmico que ocorreu com o famoso pastor americano, mais conhecido como Bispo T.D. Jakes. Esse Bispo T.D. Jakes, que foi conhecido como o pastor do gemidão, tem vídeo aqui no canal e tem esse negócio, eu vou deixar o card aqui para quem quiser acompanhar, essa questão do gemidão. É sério, não é zoeira não. Ventilar, não tô afirmando que foi ele, mas eles jogaram esse áudio aí e falaram que foi ele. Vocês entenderam, né? Com o tal do Puff Daddy. É um negócio tenebroso, viu? É pesado. Se você não gosta de conteúdo sensível, nem assista, não assista perto de criança nem nada. Mas se você quer ver, eu vou deixar o card aqui pra vocês acompanharem. Não, é tenebroso. É um áudio estarrecedor. Para quem não se lembra ou desconhece qualquer coisa relacionada a este episódio que viralizou na web, relembre agora o grave incidente ocorrido com o líder religioso enquanto o mesmo estava no altar da igreja realizando um sermão. O pastor americano Thomas Dexter Jakes, mais conhecido como Bispo T.D. Jakes, assustou os fiéis da The Potter's House, em Dallas, no Texas, Estados Unidos, ao sofrer um mal súbito durante o culto deste domingo, dia 24. O religioso, de 67 anos de idade, havia acabado de realizar um sermão na reunião e declarou o quanto amava pregar. Após as declarações, o bispo, que estava sentado em uma cadeira, aparentou sofrer espasmos. Imediatamente, pessoas correram para ajudá-lo. O culto estava sendo transmitido ao vivo, mas a transmissão foi encerrada em seguida. O momento em que Jakes passa mal, no entanto, foi compartilhado nas redes sociais. Come get my seed. There gotta be somebody special to come get it. PMT serve the people of God. It was a pleasure. I still love to preach. I ain't tired of preaching. I miss you. I miss you. Have you ever gone to the hospital to visit somebody and you thought you was going to encourage them and they encourage you? That's what preaching is like. You think you're giving out something, but you're getting back more than you gave. I love you. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength, my Redeemer. Let them go in peace.
o varão de rosa chegando perto dele? Depois você volta aí, preste bem atenção no varão de rosa. Vou nem comentar muito aqui. Pega. O líder religioso recebeu assistência médica. Posteriormente, a congregação emitiu um comunicado informando que Jakes está em condição estável, sem dar muitos detalhes sobre o que ele sofrera. Todavia, para quem não sabe, segundo o India Times, o bispo famoso foi mencionado anteriormente em um processo contra Sean Combs, mais conhecido como o rapper P. Diddy, que atualmente enfrenta uma série de acusações gravíssimas no tribunal americano. Em um dos processos, há evidências de que Diddy planejava usar a sua aproximação com o bispo para limpar a sua imagem, devido aos... Prestem bem atenção. Isso é uma coisa que acontece muito. Pessoas envolvidas no crime e no... Algumas são do meio secular, mas envolvendo-se com pastores para passar aquela imagem, sabe? E essas pessoas que têm uma vida, nada contra que é do seu meio secular, mas que a pessoa está em um mundaréu de escândalos. Nós estamos falando de uma pessoa que é do meio secular, mas ninguém tem o que dizer da vida, que tem uma boa reputação. Estamos falando de um camarada aí que tem envolvimento com muita coisa errada, desde acusações de saliência quanto de fim da vida de um monte de gente. É muito grave. Você conhece algum pastor ou tiver a memória algum pastor aí que se envolve com quem é do crime, quem é do meio secular, diz que é pastor de famosos, pastor de quem é do mundo do crime, que vai abrir uma igreja só para quem é bandido? Já ouviu falar disso daí? Comenta aí se você conhece algum. Estranho, viu? E a acusação que cai sobre esse pastor aí, não sei se procede, mas se procede, supostamente, ele foi amanteigado aí pelo o Latrell aí, porque o P. Diddy, ele é literalmente o Latrell das branquelas, é ele o Latrell. Então o pastor aí, segundo a acusação, foi amanteigado. O áudio eu vou deixar aí no card no final para vocês verem dessa história. Processos que ele enfrenta na justiça. Em março de 2024, uma testemunha alegou que tinha evidências irrefutáveis de que Diddy estava revelando como ele planejava usar a sua amizade com o bispo T.D. Jakes para limpar o impacto negativo causado à sua imagem. Embora o bispo não tenha sido nomeado como réu no processo, ele prontamente tentou se explicar anteriormente em um culto, escolhendo não expor a sua amizade com Diddy. No entanto, apesar de seus representantes negarem as alegações, chamando-as de falsas, Diddy já apareceu em várias fotos ao lado do pastor e atualmente está sob custódia no Brooklyn, enfrentando graves acusações. Então lenda aí do que é, né? E o pastor amiguinho dele. Por fim, adoradores, podemos concluir que mesmo que a vida do bispo estivesse devidamente em santidade, as suas amizades provavam o contrário. E ao invés do mesmo se preocupar em converter Diddy, T.D. Jakes só se preocupou em manter a sua amizade com o rapper multimilionário. Contudo, a justiça divina nunca falha, e o pastor infelizmente acabou trazendo consigo as impurezas do mundo. E hoje ele está colhendo as consequências de ter se aproximado do pecado, como vimos no episódio recente que ocorreu na igreja dele. Mas e vocês, adoradores? Também acreditam que a amizade polêmica de T.D. Jakes com P. Diddy prejudicou o ministério do pastor e a comunhão que ele tinha com Deus? Responda nos comentários a opinião de vocês e até o próximo vídeo do canal. Isso daqui é forte, hein? Ó, vou ler aqui embaixo, não sei se dá pra vocês verem. Em 2022, Kanye West alertou sobre como a indústria do entretenimento quer corromper a Igreja de Cristo.
Isso nas Américas. Aqui no Brasil também tem isso, viu? Você conhece algum pastor aí que fala que vai ganhar os traficantes e o mundo do crime para Jesus? Pense duas vezes, viu? So God is better than the devil. The devil took all the producers, the musicians, the designers, moved us all out to Hollywood, moved us all out to New York, chasing gold statues. Literally signing a contract and selling our souls. They got contracts out there that say you can't say Jesus. When we was working on this album, people used to be coming over the studio just to say Jesus as loud as they wanted to. You can say Jesus in your studio. I return my soul to the one that told me, the one that owns me, the ones that shows me, and that's what God showed me. The devil controlled me, but he can't hold me, because God done told me, and life has shown me that God is the only. I'm here with my homies, I'm here with my families, I don't need a Grammy, I'm back in the building, I'm here with my children, you know it's a feeling, you know it's a feeling, you know it's a feeling. Yeah, that's that feeling. Yeah, that's that feeling. Yeah, that's that feeling. For my Lord and Savior, Jesus Christ. And that's why they can't tell me nothing. Lord and Savior, Jesus Christ. É impactante, é impactante. Como sempre, é excelente conteúdo do Adoradores na Net. Um vídeo épico. Agora, duas coisas aqui. Essa história que eu falei sobre o áudio que supostamente seja do pastor do Gemidão, eu vou deixar o card aqui. E também o meu próximo vídeo aqui para vocês acompanharem, que é de um áudio, só que é da Igreja Mundial do Poder de Deus. Supostamente, um bispo estaria aí pedindo uma propina. Rapaz, o negócio vai longe, hein? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Baixinho. Até o próximo vídeo. Fui.